paz de Cristo, a gente inicia esse estudo agora verso a verso do Apocalipse, iniciando no capítulo 1 e indo aqui verso a verso. Vamos ver alguns versos aqui do capítulo 1. Antes disso, uma introdução, e é importante a gente perceber essa ligação do livro do Apocalipse com o sacerdócio, né? E toda essa ligação, e é isso, dessa forma que eu pretendo dirigir esse estudo, mostrando ligações entre os temas. Ligações entre os temas, é importante mostrar isso da forma que eu quero até dirigir esse estudo, mostrando a ligação e as ligações dos temas e das passagens do Apocalipse entre si, né? Apocalipse com Apocalipse, entre diferentes passagens, a ligação entre elas, ligando com outras passagens do Novo Testamento e Antigo. Esse aprofundamento dos temas eu pretendo fazer separadamente em outros estudos, e aqui eu separo uma playlist apenas para ver o Apocalipse verso a verso. É claro, vai ligar com outros versos, passagens do Novo e Antigo Testamento, mas não entrar tão profundo aqui. Focar mesmo no Apocalipse. Os detalhes e ligações são importantes, bastante importantes. Por exemplo, aqui, selos, trombetas, taças. Por que terra, céu, mares, rios são atingidos? Compara isso com um novo céu e nova terra. O que isso está nos querendo dizer? A gente vai ver ligações com o livro de Isaías, livro de Ezequiel, tudo ligado a isso. Ligações com o serviço sacerdotal, tronos, selos, trombetas, taças. Para isso a gente usa a simples interpretação de texto. Na verdade, a Bíblia explicando-se por ela mesma, ligando coisas com coisas, passagens com passagens que estão ligadas, o uso da concordância, e isso tudo vai nos ajudar a entender melhor o Apocalipse. Então, não deve haver espaço para interpretação pessoal, é claro, deixar a Bíblia explicar-se por ela mesma. Então, à medida que a gente conhece mais, é muito importante no Apocalipse conhecer profundamente, buscar esse conhecimento maior a cada dia, porque o livro, as passagens, os temas vão se abrindo para nós. Muito importante aqui a parte de tradições religiosas. Eu não vou seguir nenhuma tradição religiosa ou igreja A, B ou C, ou o que quer que seja. Eu vou seguir realmente o que a Bíblia mostra. Tem pessoas que eu sigo também. Gosto sempre de pegar detalhes de outras pessoas, de outros irmãos. Isso é muito importante. Inclusive, fica à vontade para qualquer comentário. Realmente é um trabalho conjunto, mas é claro, primariamente é um trabalho da Bíblia se explicando por ela mesma. Então, espiritual versus literal é um tema bastante importante, porque eu vejo muita confusão. As pessoas olham para essa passagem e olham, isso é literal ou não. Na verdade, acredito ter um princípio muito simples para resolver isso. Tudo tem um sentido espiritual. Tudo. Muitas coisas que a gente quer ir para o lado literal, e se aplica a muitas coisas literal também, mas muitas vezes a gente vai direto para o lado literal porque não conhece a parte espiritual por isso. Se a gente vê um texto ali como a morte de Cristo, fala do Cordeiro, um texto que fala do Cordeiro do sangue, a gente liga logo para o espiritual, na verdade, porque é um tema que a gente é familiar. Muitos outros temas de mercadorias, por exemplo, talvez tem outros temas que as pessoas não são familiares, aí vão ligar para a parte literal. Existe um princípio simples que funciona sempre. Eu posso te garantir biblicamente que funciona sempre. Tudo tem um lado espiritual. Aplica o lado espiritual e no lado literal a gente vai vendo se há aplicação. A gente vai conversar sobre isso, sobre os selos, trombetas, taças, porque tem muita parte espiritual ali. Mas essas partes espirituais, elas também acontecem no nosso mundo aqui. É realmente céu e terra. A gente vai tentar sempre fazer dessa forma, ver a parte espiritual e aplicar ela também literalmente, se possível. Então são métodos que os judeus e o povo hebreu usam há muito tempo, deixar a Bíblia explicar por ela mesma. Posso garantir que, não eu, mas a palavra de Deus garante, tudo pode ser explicado olhando para a Bíblia em si. E aqui no primeiro verso do primeiro capítulo a gente vai ver revelação de Jesus Cristo
coisas que em breve vão acontecer. Veja só, foram notificados a João. Muito importante aqui a palavra revelação. Essa palavra que significa Apocalipse. Na verdade, antes disso, esse slide aqui do número 7, porque sempre aqui no Apocalipse a gente vai ver voltando sempre esse negócio de 7. 7 igrejas, 7 anjos, 7 trombetas, selos, taças e por aí vai. E a gente vê, tenho falado muito sobre isso, é importante sempre revisar porque pessoas vêm aqui caindo de paraquedas, eu diria, caindo ali lá de cima, muitas vezes de longe ali, de lugares bem altos, no mau sentido, infelizmente, às vezes, e às vezes não vão entender algum tema ou vão buscar e está sendo falado coisas assim bem diferentes do que eu entendo. Bom, a gente vai deixar a Bíblia explicar por ela mesma. E o número 7 ele está muito ligado no hebraico a vários tópicos. Né? É uma plenitude de alguma coisa. A própria palavra fartar, saciar, talvez seja uma das que eu acho mais simples de demonstrar isso. A última aqui, no hebraico, basicamente é a mesma raiz da palavra 7, e na verdade é a mesma palavra, se a gente ver aqui as 3 letras aqui, é a mesma palavra. Significa estar cheio de alguma coisa. Pode ser para o bem e para o mal. E dessa mesma raiz vai vir as palavras sábado, remover ou cessar, descanso, né, o descanso ali de Deus no 7º dia. Então ali desde a criação a gente já vê esse tema, as leis também, as festas de Israel, o jubileu, as 7 festas também, descanso do sábado no ano 7 ou no dia 7 da semana. Inclusive as leis lá em Levítico, Deuteronômio são muito importantes, eu falei isso em outros estudos, não vou aprofundar aqui, mas quando necessário a gente volta novamente. E isso a gente volta ao verso 1, que fala dessa revelação. Eu coloquei aqui o ícone como uma lâmpadazinha, porque essa palavra no grego aqui para Apocalipse é como a remoção de um véu. São 2 palavras aqui, a concordância 601, o número 602, e fala de realmente o crente ali, como se um véu fosse removido. Pode até também levar para o lado o véu da noiva, o véu do Santo dos Santos, e que várias passagens com essa palavra, 601 ou 602, no livro de Mateus, Lucas e tudo. Então sempre fala de uma revelação, algo que está escondido vai ser revelado aos pequeninos, por exemplo, aqui em Mateus, e realmente é uma luz sendo revelada, e o livro do Apocalipse fala isso. Então a gente liga para catástrofes e tudo, que coisas que realmente acontecem e vão acontecer, mais ainda acredito. Mas na verdade fala de uma manifestação, a manifestação de Deus. Para isso acontecer, imagine nossas vidas. Muitas coisas têm que ser quebradas em nossas vidas, no mundo também, para que o mundo realmente seja julgado, corrigido e entre nos caminhos de Deus. Essa é realmente a questão do Apocalipse, e também muito importante a manifestação dos filhos de Deus. Aqui em Romanos 8, verso 19, a gente espera essa manifestação, é o Apocalipse dos filhos de Deus. Então, vários usos dessa palavra, a palavra que significa desencobrir alguma coisa, a revelação de Jesus Cristo. Eu não vou em detalhes de cada verso aqui, mas é uma manifestação realmente muito interessante, o uso da concordância, analisar. Só assim realmente eu diria, só assim se tem o conhecimento assim pleno, ou pelo menos melhor se atinge a entender melhor o que o livro do Apocalipse realmente é. Essa glória, essa revelação de Jesus Cristo. Essa glória, essa revelação, e para ele se revelar, infelizmente as coisas funcionam assim, ele vem corrigindo, vem trazendo julgamentos. É por isso que vem selos, trombetas, taças e por aí vai. Então, esse foi o verso 1. Verso 2, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Então, nota aqui sobre o testemunho, que está muito ligado ao Santo dos Santos ali, a Arca da Aliança, as 2 tábuas do testemunho, de uma experiência ali marcante de Moisés e do povo de Israel, diria mais de Moisés. Já vê ali no Monte Sinai toda essa ligação. Tenho falado muito sobre o Monte Sinai, né?
e está muito ligado ao Apocalipse realmente. Ali Moisés no topo do monte, as leis sendo dadas, ali como se ele estivesse ali no trono de Deus, no pavimento de safira. E quando se fala de testemunha, pode se lembrar disso também de Moisés, Josué e outros. A gente vai falar isso no capítulo 11, as duas testemunhas. Que João, por exemplo, é um exemplo de uma testemunha que nós somos também. E algumas referências, né? Que no Apocalipse, mais na frente, no capítulo 6, a gente vê o quinto selo, né? Amor do testemunho que deram. É importante traçar uma ligação dessa palavra testemunho ou testemunho. Aqui no capítulo 11, as duas testemunhas. Veja só, a gente vai falar sobre isso depois. E a gente vê interessante, né, quando acabarem o seu testemunho. Na verdade, a palavra mostra um lado ruim aqui, né, que a besta os vencerá. A gente vai falar depois sobre isso quando chegar lá. É importante sempre analisar os detalhes. Os detalhes fazem realmente toda a diferença. No verso 3, bem-aventuradas, bem-aventuranças, a gente vai ver isso quando chegar mais na frente, lá para capítulo 17, 18, a ligação com o julgamento. As bem-aventuranças falam disso. Você faz uma coisa, realmente ação e reação. Aquele que lê, se você lê e prestar atenção, volta lá Mateus 5, as bem-aventuranças, bem-aventurado aquele, os mansos, né, herdarão. Então, uma ação, uma reação. A gente vai ver essa reação justamente lá, mais ou menos capítulo 17, 18, que realmente mostra realmente o julgamento vindo. A gente vai ver isso. Realmente o galardão. Lê Mateus no capítulo 5, mas não é bem o tópico aqui. Aqui é só a introdução, por enquanto. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia, guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Vamos ver aqui as bem-aventuranças, não queria entrar em detalhe ainda, mas até já falei um pouco. A gente vai ver aqui justamente aonde, a partir do capítulo 14, né, os 144 mil ali no trono e o julgamento vindo ali para o mundo, a festa de tabernáculos. A gente vai ver isso, né, Jesus vindo como um ladrão. Olha aí o ladrão lá das leis de Êxodo, lê lá Êxodo 21 a 24, se não me engano, né, olho por olho, dente por dente, como é que vai ser esse galardão. Livro de Jeremias também, muito importante, a gente vai chegar lá. E tem essas bem-aventuranças aqui, porque realmente é o galardão, né? O galardão para os que como os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça. Até de passagem, os que choram pela obra de Deus, genuína inclusive. Em Ezequiel a gente vê isso, a marca naqueles que realmente choram, né, por tudo ali, a situação que é a situação hoje da igreja também. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Então tudo cumprimento no Apocalipse. Se você lê Mateus 5, fala de juramento também, muito interessante, né? O galardão nos céus, o galardão que a gente vai ver ali, principalmente vai ficar claro ali a partir do capítulo 14. A gente vai falar bem sobre isso aí. A gente tem mais um link aqui sobre o tempo está próximo, né? Os selos vão ser abertos depois, a gente vai ver isso. A gente vê no final do Apocalipse, sempre interessante ver essa ligação do o início do Apocalipse com o final, porque até falei de quiasma, a gente deixando até de lado um pouco o quiasma, muitas vezes, mas ligando as passagens entre si, a gente vê ao final do Apocalipse e vê uma forte ligação com o livro de Daniel. No livro de Daniel, capítulo 12, a gente vê: sela este livro até o fim do tempo. Esse fim do tempo é o tempo que está chegando agora, é o Apocalipse, a chegada desse momento. Veja só, o tempo agora está próximo. Os selos sendo abertos, e no Apocalipse, no livro de Daniel, está muito ligado a selos, né? Veja só, as palavras que estão fechadas e seladas, né, até o tempo do fim.
Então as 70 semanas de Daniel estão muito ligadas a esses selos, né? É muito claro a ligação do livro de Daniel com o Apocalipse. Muitos falam, as 70 semanas já foram cumpridas ou coisa do tipo. Você pode ver por essa perspectiva do cumprimento da morte de Cristo. Mas veja só, as profecias, como tenho falado, elas se cumprem múltiplas vezes. Inclusive, uma das vezes que essa profecia, ou cada profecia tem que ser cumprida, é o quê? Na sua vida e na minha vida. Então, 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo. Para quê? Para cessar a transgressão, para dar fim, para selar os pecados, né? Dar fim, colocar um selo e ali barrar os pecados. E é isso que o Apocalipse fala. Para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna que trouxe a verdade com Cristo, mas ela vai trazer ao mundo no Apocalipse. Selar o quê? O selo aqui, a visão e a profecia. Vão ser seladas e vão ser ali encravadas como um selo em cada um. Espero que já seja no nosso coração e vamos reinar com isso, com Cristo. Senão, o que a gente vai ver, as nações e a igreja que não foi selada vai ser julgada. Então, eu falo sobre isso, as 70 semanas fala muito do livro do Apocalipse. A profecia se cumpre muitas vezes e a gente vê o Santo dos Santos sendo ungido ali, fala nas 70 semanas, realmente aqui que a gente vê no Apocalipse isso acontecendo, o cumprimento disso. A glória de Deus sendo manifestada no crente, vai ser manifestada nesse mundo. A gente vê os selos sendo abertos, os 144 mil selados, veja só. Aí eles têm esse selo aqui, selar essa visão. Realmente os pecados ali são ali separados, selados. Né? E 144 mil, e o mundo vai presenciar isso também. Então, muito importante. No verso 4, as 7 igrejas, é o número 7 novamente. 7 igrejas da Ásia. Pai seja convosco, parte daquele que é, que era, que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. A gente vê esse espírito ligado ao hebraico, ruach, e a gente vê os 7 espíritos que ligam as 7 lâmpadas, cartiçais, estrelas, 7 igrejas também, 7 espíritos no trono de Deus. Então, o que a gente vai ver no livro de Ezequiel, na visão de Ezequiel das 4 criaturas, falei muito sobre isso. O Espírito me levantou, né, foi arrebatado ou levantado em Espírito. Isso a gente vê no Apocalipse também, né, que isso mostra como o crente vai sendo elevado em Espírito, e que o livro do Apocalipse vai mostrando é que nós vamos sendo elevados ao trono de Deus. E isso realmente vai acontecer de uma forma grandiosa quando formos deste mundo para eternidade, né, como a gente fala. A voz de trombeta aqui, né, interessante. A voz de trombeta, e as trombetas depois vão tocar. As trombetas são a voz de Cristo realmente avisando, né? As trombetas eram para isso. Há um inimigo aqui, esteja atento, a voz do inimigo. Olha só, saia desses caminhos, endireita seus caminhos. Cuidado com a religiosidade. Claro, tudo ligado a isso também. Então, a gente vê várias passagens ligadas a isso, castiçais, semelhante ao Filho do Homem, as 7 estrelas, né, porque estão ligadas ali ao Espírito. Né, a gente vê no capítulo 4, né, João ali arrebatado, elevado em Espírito, e chega ali e viu o trono de Deus. O trono saía relâmpagos, trovões, vozes. Eles são lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Interessante, né? Porque João estava em Espírito, a gente vê a ligação com as lâmpadas, que tem ligação com os castiçais. E, na verdade, a gente vai ver com a ligação de tudo isso, fala também do crente, não só de Jesus, no meio do castiçal, no meio das lâmpadas dos castiçais, mas fala da igreja, né, que vai estar no trono de Deus. Os 7 Espíritos de Deus, as 7 lâmpadas, tudo isso no capítulo 5. E no final do Apocalipse, no capítulo 22, o Espírito e a esposa, né? O Espírito ligado à esposa, dizendo vem, né? chamando a igreja. E agora no verso 5, Cristo, a fiel
testemunha, o primogênito dentre os mortos, príncipe dos reis da terra. Ele nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Sangue lavado, a purificação do sacerdócio, a primogenitura que a gente vai ver aqui, testemunha e primogenitura. Vamos ver aqui de sacerdócio, né? Sacerdócio e reinado, que tem falado bastante ligado ao nosso reino, que junto com Cristo sermos também sacerdotes, assim como Cristo é o sumo sacerdote. E com isso a gente vai o quê? Julgando o mundo, a gente vai participar ativamente desse processo. Isso que é o lindo do livro do Apocalipse também. Conversão, é o julgamento, e quando a gente atinge esse estágio que Deus nos acha pronto para sermos reis e sacerdotes, Ele vai com certeza nos chamar a seu trono, digo isso literalmente e espiritualmente, e vamos estar ali reinando com Ele, e já podemos estar dessa forma. Então, primogênito. Sacerdotes e levitas se originam da compra e troca dos primogênitos. Na verdade, a tribo de Levi foi ali em Números capítulo 8, e selecionada ao lugar em vez dos primogênitos. Jesus foi o primeiro a ressuscitar, é uma ligação dele sendo primogênito entre os mortos, mas ele também é o sumo sacerdote, tudo mais, né, ligado a isso. O sangue nos lavou também, como falei, ligado ao sacerdócio. E através do sangue do Cordeiro que veio ali o livramento aos primogênitos e a saída do Egito também. Os filhos de Deus ali tem essa ligação, né, os 144 mil ligados a essa compra através do sangue, que é ligado ao sacerdócio e ao reinado. E se a gente vê a parte de testemunho aqui no verso 5, ligado ao número 2, né? Assim como Jesus também devemos ser sua testemunha. Jesus é testemunha de Deus, devemos também ser testemunha desse projeto de Jesus. O número 2 fala disso, né? Fiel testemunha, a duplicação no hebraico. O número 2 é realmente a duplicação. E por isso que a gente vê, veja só, falei do julgamento que vem ali, e o julgamento que vai vir ali a partir do capítulo 14, 15, 16, 17, 18 e por aí vai, né? A duplicação vai receber em dobro. A duplicação, ali o julgamento vai receber em dobro, mas não é tema de agora, mas é muito lindo ver dessa forma. A gente vai chegar a esse ponto. Os primogênitos recebem dobrado, os infiéis vão receber também dobrado, né? A forma como eles foram infiéis vão receber de volta. Então as duas tábuas da lei falam disso, um testemunho. Céu e terra são testemunhas, a gente vê isso em Deuteronômio. E os fiéis, Moisés, Josué, Elias, Eliseu, João Batista, Jesus, a igreja. Tive o tabernáculo do testemunho, os 2 querubins, 2 tábuas da lei, 2 testemunhas do Apocalipse 11, a bênção dobrada, a meretriz receberá de volta o dobro pelo que fez. Muito interessante sempre perceber essas ligações. Julgamento, punição em dobro, né? Dobro no hebraico, já falei, a imagem, receber de volta aquilo. No Apocalipse 15 a gente vê o templo, o tabernáculo do testemunho. Muito importante isso, essa ligação com testemunha. Muito importante essa ligação do testemunho. Tem essa ligação com o tabernáculo do testemunho. A gente continua a falar mais. Aqui a gente viu os primeiros 5 versos. Vamos continuar nesse estudo seguindo verso a verso.